Deixa eu te contar como eu fui desligado da última empresa que eu trabalhei, onde eu era CLT, e dali então, no dia do aniversário da minha esposa, eu perdi o emprego. Trabalhava numa empresa de software que fazia um desenvolvimento para um sistema de farmácia. Eu era consultor dentro desse ambiente. E como eu vim de uma procedência de uma família que não tinha uma base educacional muito grande, nem o histórico corporativo, tudo que eu aprendi na vida foi na raça. E quando eu entrei nessa empresa, fazia exatamente 2, 3 anos que eu tinha saído do exército. Então você imagina um cara que nasceu na periferia, entrou numa vida militar, sempre foi desenquadrado e então entra no mundo corporativo. Então eu queria que você criasse esse cenário. E aí fui trabalhar naquele ambiente que, vamos ser transparentes, de falsidade, politicagem, que a verdade não reina, você tem que falar o que é necessário. Pois é, fui trabalhar exatamente nesse ambiente. E sem preparo nenhum me deparo com o quê? Com a selva do mundo corporativo, onde pouco se importa com o resultado de trabalho que você vai dar e se importa muito mais com a politicagem que você vai ter que fazer. E nesse ambiente, totalmente sem preparo, eu fui inserido para trabalhar ali naquele mundo corporativo. Chegando ali, fui contratado por um cargo e eu lembro que quando fizeram a minha entrevista, por incrível que pareça, a entrevista foi feita numa sala onde se guardavam restos de coisas da empresa. Naquele dia que eu fui na empresa, estava tudo lotado, todas as salas lotadas, e eu fui atendido nesta sala. Fui atendido por um gerente que me atendeu muito bem, e depois por uma outra gerente, e eu fui contratado para ser um consultor para viajar pelo Brasil todo para fazer implantação de software. E aí, chegando ali, comecei a fazer o meu treinamento, e a minha gerente, a pessoa que seria responsável pelo meu treinamento, meu acompanhamento, seria a pessoa que me auxiliaria na carreira, ou deveria auxiliar, simplesmente falou comigo um dia, me colocou no suporte técnico lá, porque também tinha um call center, e ali eu passei 8 meses sem contato algum com a minha gerente, e simplesmente mais perdido do que cego em tiroteio. Pois é, esse é o mundo corporativo na qual muitas vezes nós somos surpreendidos. E quando, sendo bem sincero, eu estava para desistir, falando não aguento mais, não é para mim, essa pessoa me chamou, e tempos mais tarde eu descobri que na verdade ela me chamou porque a gerente do setor que eu fiquei treinando falou: olha, ele foi contratado para outra coisa, ele vai fazer 1 ano que está aqui e você nem sequer conversa com ele. Então eu fui chamado por essa pessoa e aí fui definitivamente para o meu setor. E sem preparo nenhum, me colocaram ali para fazer uma consultoria fora do estado e eu fui com a cara e com a coragem. Começamos a trabalhar ali, etc. E o nível de amadorismo era tão grande que um dia a empresa tinha que contratar hotel, hospedagem, tinha que fazer todo esse papel para que eu pudesse me deslocar até o cliente. Um dia, a nossa gerente ali não cuidou dessa parte, fui fazer uma consultoria no Rio de Janeiro, quando lá para as 7 da noite, quando terminamos o nosso trabalho, eu pedi ali para o proprietário do local que eu estava para me levar para o hotel. Aí ele chegou no hotel, falou só 1 minuto, quando ele foi lá na porta do hotel, voltou, falei que estranho, já tinha mandado até ficar no carro, vamos procurar uma vaga aqui para você. Eu falei, mas procurar uma vaga? Isso aí já era para estar fechado. Na verdade, a empresa não tinha feito esse acordo com ele, ele foi procurar hotel, estava tendo um evento da Petrobras, não encontramos hotel, e eu dormi num maravilhoso sofá na casa do cliente com o seu cachorrinho lambendo a minha mão. Pois é, isso em uma multinacional. E então, comecei a discutir, etc., sem habilidade nenhuma nesse mundo corporativo e acreditando que o trabalho era o foco daquele local. Batia a meta, destaque da feira. Adivinha o que aconteceu? Um certo dia, essa minha líder me chamou e eu, sem preparo nenhum, falei: fulana, deixa eu te falar uma coisa. Você provavelmente caiu de paraquedas nesse seu cargo. Você estava aí voando e, sem querer, quando você percebeu, você estava sentado nesse cargo. E aí, você tem que nos liderar e não sabe o que fazer. Ela ficou totalmente estática, quieta, agiu com politicagem, falou: não é bem assim, vou melhorar, mas é óbvio que ela me mandou embora. É óbvio que ela me mandou embora.
Por que eu estou te contando toda essa história? Primeiro, para que você desenvolva a casca, não perca seu caráter, mas entenda como o mundo funciona. Segundo, o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Quando você agir com orgulho, você sempre será derrubado. E a pergunta não é se você está sendo traído, se você está sendo enganado, se estão te sacaneando. Ninguém quer saber disso. Todas as vezes que você tiver uma atitude orgulhosa, você vai perder. O orgulho, ele nunca derrubou tantas pessoas como a droga derrubou, como o álcool derrubou, nem tantos aviões caíram do céu como pessoas caíram por causa do orgulho. Então eu quero te deixar um conselho para esse vídeo aqui. Todas as vezes que você tiver razão em uma discussão, todas as vezes que você perceber que você está certo em uma determinada situação, não procure olhar por esse ângulo. Esquece que você está certo. A razão será o start para você sair derrotado. Você parou para pensar quantas pessoas estão na cadeia hoje porque elas tinham razão? Você já parou para pensar quantas pessoas perderam o emprego como eu porque tinham razão? Você já parou para pensar quantos casamentos se acabaram porque alguém tinha razão? Razão é o princípio para você perder. Todas as vezes que nós temos razão, nós puxamos esse ego para dentro de nós e acabamos perdendo. Então, quer um conselho? Quando for tomar uma decisão, principalmente quando você está com razão, não tome nenhuma. Aprenda isso. Eu ouvi isso o conselho de um amigo que trabalhou comigo nessa mesma empresa. Não tome nenhuma decisão no melhor dia da sua vida, que você vai estar eufórico, e não tome nenhuma decisão no pior dia da tua vida, porque você vai estar sem capacidade, você estará sem capacidade mental para tomar essa decisão. O orgulho precede a queda. Pegue a sua razão, dobre ela e jogue no lixo. Haja de maneira que o seu coração esteja condicionado à sua mente, que aí sim você vai ter resultados.